Eu quero falar nesse vídeo sobre vencer o medo. Eu quero que você entenda que todos nós, sem exceção, temos algum tipo de medo. Todos nós temos algum medo. Eu por muito tempo imaginei que eu não tinha medo de nada. O medo é algo que todos nós temos. O medo é algo que nós não nascemos com ele, mas nós aprendemos a ter medo. Eu quero que você entenda isso. O medo não é o que você nasceu, o medo é algo que você aprendeu a ter. Se você conhece de repente alguma criança que é livre, você normalmente olha para essa criança e diz: "Cara, ela não tem medo de nada." Você viu a criança e disse: "Uau, esta criança não tem medo de nada, incrível." Ela é literalmente livre. Mas à medida que os anos vão passando, à medida que o tempo vai passando, nós vamos instalando sobre essa criança medos. Nós vamos instalando sobre elas alguns tipos de medo. Parte desses medos nós podemos considerá-los como bons. Alguns desses medos são bons medos, agora a maioria dos nossos medos são maus. A maioria dos medos que você está aqui ouvindo hoje, a maioria dos seus medos paralisam, a maioria dos nossos medos nos bloqueiam. O medo em alguns casos antecede alguns momentos. Eles antecedem aqueles momentos mais incríveis da nossa vida. Esse é um tipo de medo que nos sinaliza algo novo. É o medo que sempre vem antes de alguma coisa nova. E é interessante porque tudo aquilo que é novo produz em nós algum tipo de medo. Porque o novo muitas vezes é incerto. Mas eu sei que na vida de muitos que estão agora nos ouvindo, e muitos dos que estão aqui, o novo te gera um medo. Você não tem a certeza, é incerto. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que pode acontecer, você não sabe o que tem à frente e isso te gera e te produz um medo. O que eu quero que você entenda é que o problema não é ter medo, o problema é quando o medo nos tem. O problema não é o sentir medo, o problema é quando eu me permito que o medo me domine. O problema não é ter medo, o problema é quando eu permito que o medo me manipule, que o medo controle a minha vida. Eu só quero que você entenda isso. O medo que nos paralisa não é real. O medo que nos bloqueia, o medo que nos impede de avançar não é real. O medo é como um fantasma, ele não é real. O medo realmente não existe. Porque nós sempre temos medo de algo que ainda nem aconteceu. É incrível, porque existe um estudo que diz que 97% dos nossos medos, 97% dos medos que nós temos, nunca se realizaram, nunca aconteceram. Nós morremos de medo de tantas coisas, mas o fato é que esses medos, na verdade, nunca existiram. Não tenha medo. Se nós olharmos, nem tudo acontece no tempo que nós esperamos e isso nos produz medo. Nós precisamos crer no Senhor, mesmo sem entender os seus planos. Não entenda nada, simplesmente acredite, simplesmente se lance, simplesmente se entregue. A verdade é que eu e você precisamos crer. O que alimenta o nosso medo é a dúvida. O que alimenta o medo que eu e você carregamos é a dúvida, é a incerteza. No momento que nós duvidamos, nós permitimos que o medo nos domine, e hoje infelizmente muitos de nós estamos alimentando os nossos medos com a dúvida. Nós ficamos perguntando: será que amanhã eu vou ter meu emprego? Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que Deus realmente está comigo? Será que realmente isso vai passar? Será que realmente isso vai mudar? Perceba que aqui a dúvida começa a ser produzida em nós. Nós começamos a nos alimentar dela, e isso vai gerando cada vez mais medo, pânico. O fato é que quando nós temos medo, não significa que nós não temos fé, mas significa que nós não estamos colocando a nossa fé em ação. O fato de termos medo não significa que nós não temos fé em Jesus.
significa que nós não estamos colocando essa fé em ação, e esse medo torna-se a raiz de uma palavrinha chamada ansiedade. A dúvida alimenta o medo, e esse medo torna-se a raiz da ansiedade. Mas por quê? Porque você tem permitido que o medo domine o seu coração. Eu lhes dei equilíbrio. Para que equilíbrio? Para que eu e você possamos viver o domínio próprio, para que eu e você possamos viver uma vida emocionalmente equilibrada. Eu quero convidar você agora a olhar para dentro de você e dizer a você mesmo: ei, descansa. Ei, retorne ao seu descanso. Por que você está aflita? Por que você está desesperada? Ei, alma, por que você está preocupada com o amanhã? Ei, alma, por que você está assim? Ei, alma, por que você está vivendo isso? Retorne ao seu descanso. Eu te dou uma ordem. Retorne agora e descanse no Senhor. Não tenha medo.